graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. E neste momento eu gostaria de tratar de um tema de extrema relevância para toda a humanidade. Você sabe, você conhece o significado real da Páscoa? Bom, o assunto que eu quero tratar hoje, rapidamente aqui, é sobre a Páscoa. O que é a Páscoa? Bom, Páscoa é o nome que se dá para uma das festas comemoradas pelos judeus. Essa festa, ela originou-se a partir do evento da libertação do povo de Israel na terra do Egito, pois por ocasião da última das 10 pragas, que é justamente a morte dos primogênitos, em que o anjo da morte ele passaria pela terra do Egito, os israelitas eles teriam o livramento sob a condição de marcar nos umbrais das portas de suas casas as suas tendas com o sangue do cordeiro pascal sacrificado naquele momento. Bom, por isso o nome Páscoa, que vem do termo hebraico Pessá ou passar, que significa literalmente passar por cima ou passar por sobre, pois no dia indicado por Deus, o anjo da morte passou de largo, passou por sobre as casas dos israelitas ou dos judeus, sem aplicar o juízo da morte aos primogênitos dos judeus. A Páscoa ela foi estabelecida como festa com o propósito de instruir as gerações futuras sobre o livramento da morte dos primogênitos. Você pode ler lá em Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo de número 12, a orientação que Deus dá a Moisés e Arão sobre como eles deveriam celebrar a Páscoa. E no texto eu quero destacar aqui alguns elementos importantes e interessantes sobre este evento chamado Páscoa. Primeiro, o primeiro destaque aqui eu dou ao versículo de número 5, aonde ali o texto diz que o animal, que poderia ser um cordeiro ou um cabrito, ele deveria ser de 1 ano, um macho de 1 ano e sem defeito. O fato de Deus exigir que o animal ele fosse sem defeito indicava a perfeição do sacrifício do animal sacrificado, apontava para a perfeição. O segundo ponto que eu quero destacar aqui está no versículo de número 7, aonde diz que o sangue do animal ele deveria ser aplicado nos umbrais das portas para prover proteção para as famílias judaicas na terra do Egito. Então, este ponto indica o livramento de Deus, para os judeus do juízo que estava por vir sobre a terra do Egito. Bom, o terceiro ponto que eu trago como destaque aqui é o fato de que o texto no versículo 8 diz que eles deveriam comer a carne do animal junto com ervas amargas e pães sem fermento, indicando aqui a provisão por meio da carne que eles deveriam comer, indicando a gratidão, porque as ervas amargas deveriam relembrá-los, sempre que eles comemorassem a Páscoa, relembrá-los de que eles foram escravos na terra do Egito. E santificação, os pães sem fermentos deveria indicar que eles deveriam ser santos, como Deus também é santo. E em quarto e último lugar, eu gostaria de destacar aqui no versículo de número 11, que o texto apontam que eles deveriam estar prontos para a viagem, indicando a peregrinação temporária no deserto rumo à terra de Canaã. Bom, dito isto, o que vem a pergunta, o que a festa
judaica, essa festa da Páscoa, essa festa judaica, tem a ver conosco hoje? Bom, eu quero ser bastante objetivo e direto aqui e ler dois textos bíblicos para você. O primeiro está no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 29, que diz assim: no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha só o que João Batista, aqui dentro desse contexto, João Batista está no Rio Jordão, no deserto da Judeia, batizando nas águas pessoas que vinham até ele, e de repente Jesus aparece neste cenário, e João, quando vê Jesus se aproximando, ele diz isso: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João, ele aponta para Jesus e diz que Jesus é Cordeiro de Deus, trazendo a ideia do Cordeiro Pascal que era sacrificado no Antigo Testamento. O segundo texto que eu quero citar aqui está em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, onde Paulo escreve assim: livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Agora, nós temos aqui o apóstolo Paulo citando, apontando Jesus como nosso Cordeiro Pascal, que foi sacrificado. Paulo, assim como João, eles têm em mente a ideia do cordeiro que era sacrificado no Antigo Testamento para prover expiação pelo pecado do povo. Então, a partir disso, e de acordo com a revelação do Novo Testamento, nós podemos enxergar claramente os paralelos da Páscoa judaica no Antigo Testamento, apontando para todo o plano de Deus em providenciar salvação ao homem através do sacrifício de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Então vamos ver alguns paralelos aqui para que você realmente perceba o quanto é importante você você compreender o verdadeiro significado da Páscoa. Olha só, em primeiro lugar, eu gostaria de destacar aqui que assim como os judeus eram escravos no Egito, os homens descrentes também são escravos do pecado e do diabo. Romanos, Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 6. Paulo escreve assim: pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Em segundo lugar, assim como os judeus precisavam sacrificar um animal substituto para a expiação dos seus pecados todos os anos, uma vez por ano, assim Cristo ele foi sacrificado por nós para prover expiação. Veja o que João escreve na sua primeira epístola, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 2. Ele escreve assim: ele, Cristo, é a nossa propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelos pecados de todo o mundo. Louvado seja Deus. Em terceiro lugar, eu gostaria de apontar aqui como que, assim como o animal sacrificado na Páscoa deveria ser sem defeito, a Bíblia mostra que Cristo foi homem perfeito. Veja o que Pedro escreve na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 22. Ele diz assim: ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado na sua boca. Cristo foi homem perfeito. E em quarto lugar e último, eu gostaria de destacar aqui mais um paralelo, que assim como os judeus
seriam peregrinos no deserto, até chegar em Canaã, a terra prometida, a terra que manava leite e mel. Assim somos nós, a igreja. Estamos peregrinando por esta terra, mas a nossa cidade, a nossa habitação está nos céus. Olha o que Pedro diz ainda na sua primeira carta, no capítulo 2, também no versículo 11. Ele escreve assim: amados, insisto que como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. O apóstolo Paulo, escrevendo em sua carta aos Filipenses, capítulo de número 10, versículo de número 20, ele escreve assim: a nossa cidadania, porém, está nos céus. Amados irmãos, então, depois dessa reflexão, dessa meditação, por fim, precisamos concluir, né? Eu quero lembrar você de um evento que está narrado ali no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 24. Lucas registra que algumas mulheres que serviam a Jesus no seu ministério terreno, logo nas primeiras horas do domingo, o primeiro dia da semana, de madrugada ainda, essas mulheres juntaram alguns elementos para embalsamar, alguns produtos para embalsamar o corpo de Jesus, e foram até o sepulcro onde haviam colocado o corpo de Jesus. E quando elas chegaram lá, elas encontraram a pedra que tampava a entrada do túmulo, do sepulcro, removida. E elas entraram em seguida dentro daquele lugar. E quando elas entram naquele lugar, elas encontram aquele lugar vazio. Jesus, o corpo de Jesus não estava mais lá. E elas perplexas, não sabendo o que havia acontecido. A Bíblia diz que 2 seres angelicais, 2 homens com vestes resplandecentes como a luz do sol, apresenta-se às mulheres e perguntam àquelas mulheres: por que buscais entre os mortos aquele que já está vivo? Jesus não está aqui, ele já ressuscitou. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. O nosso Cordeiro Pascal, ele foi morto, mas ao terceiro dia, a Bíblia diz que ele ressuscitou e vivo está para sempre. A nossa Páscoa, ela não tem coelho, a nossa Páscoa, ela tem cordeiro, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, meus amados e queridos amigos e irmãos, saiba que Jesus vivo está e reina para todo o sempre. Ele morreu pelos seus pecados, para que hoje você pudesse ter vida com Deus, paz com Deus, para que hoje você pertencesse à família de Deus. E louvado seja o Senhor por isto. Eu não sei qual é a sua situação espiritual no dia de hoje. Eu não sei se você já andou com Deus, se você já teve uma aliança com Deus ou não. Mas eu lhe convido neste momento a você assumir um compromisso sincero, real e verdadeiro com este Deus. A manter comunhão com Ele. Porque o seu Filho amado, Jesus Cristo, morreu. O Cordeiro Pascal de Deus, ele morreu para que você hoje pudesse ter vida com Deus. Então aproveite, tome a maior e a mais importante decisão, que é entregar a sua vida a Jesus Cristo, para que Ele seja o seu Senhor, e não somente Senhor, mas também o seu pastor. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus.